a tecnologia é o grande motor hoje da logística em qualquer aspecto. Eu acho que esse é um caminho que existe, só que eu acho que essa barreira vai ser quebrada em algum momento nos próximos 2, 3, 5 anos talvez. Entender os dados do e-commerce para fazer sugestões de quanto de armazenar, quanto de estoque aquele e-commerce deve manter para que ele tenha uma eficiência financeira maior. Fala pessoal, começando um episódio aqui no Raikoncast, mais um episódio aqui no Raikoncast, e hoje nós vamos falar sobre logística no e-commerce, um assunto extremamente importante para você que está no dia a dia da operação. E a gente aqui que fica no marketing, a gente sabe que quanto melhor for sua logística, melhor a gente converte os pedidos na sua campanha, melhor você tem retorno de investimento. Isso é fato, né? E para falar sobre isso, quem que nós trouxemos hoje aqui, Flávio? Trouxemos o Caio, mas primeiro eu preciso agradecer que, graças a Deus, eu não executo logística, cara. Então a gente trouxe alguém aqui para desmistificar isso e tirar as dúvidas. Acredito que é a principal dor hoje do e-commerce, quando a gente fala de logística, custo de frete, por aí vai. Mas antes, você que vai fazer o nosso patrocinador? Com certeza, gente. Nós estamos aqui, ó, né, comunicando para vocês mais uma vez a marca que é a Lucal Chocolates. Para você que adora chocolate e quer poder comer um chocolate sem se preocupar com açúcar, porque é saudável. Então, assim, é uma baita recomendação. Você gosta de chocolate, Caio? Gosto. Sou de Ilhéus da Bahia, não tem como não gostar, né? Então aqui ó, o kit pra você, viu? Pô, obrigado. Eu queria ter trazido mais pra equipe, tá? Na próxima lá eu peço pra Mas tem um mandar. kit, tá? Um kit. Tem um kit. Gosta de pistache? Ótimo, Pessoal, obrigado. nós vamos deixar aqui, né, o QR Code da marca. A Lucal é uma baita marca, produtos de muita qualidade. Novamente, para você que adora esse tipo de produto, gosta de chocolate, não quer se preocupar, eu tenho certeza que você vai gostar. Vai ter o QR Code e o cupom? Tem um cupom de 15%, Raikoncast, só acessar o site da Lucal lá que vocês conseguem 15% de desconto. E o que eu sempre brinco com o Raul eu acho que tá barato ainda o produto, hein? Pela qualidade. Tem o e-commerce, acesse o e-commerce. e-commerce. Tem muita opção lá, tem muito produto bom, né, para vocês. Tem os cremes agora também, né? As pastas. Tem aí o creme de pistache, tô vendo hein? o vídeo aqui, é muito legal. Não, é muito bom. Saudável, gente, saudável. Tô ansioso para experimentar isso aqui. Legal, pessoal. Bom, nosso co-host não tem segredo, Flávio aqui. E Caio, conta pra gente aqui. A gente separou algumas pautas, né? Mas antes de entrarmos especificamente nelas, como foi a decisão de atuar com logística e atender e-commerces, né? Como negócios também. Legal, bom, obrigado pelo convite aqui, um prazer estar com vocês aqui hoje. Acho que tem bastante pauta aqui para logística e acho que é um tema realmente central na vida, né, do dia a dia dos e-commerce, então eu gosto bastante de falar sobre isso. Mas sobre a minha trajetória, né, então eu vim da Bahia, sou da Bahia, sou de Ilhéus, né, por isso que eu falei do chocolate aqui. Moro em São Paulo há 10 anos e vim para São Paulo para empreender com tecnologia em 2015. Montei uma empresa de aluguel de máquina de construção online, acabei vendendo essa empresa e fui parar na Uber Eats, fazer a expansão da Uber Eats aqui no Brasil. E essa experiência na Uber Eats está muito relacionada com a história da Stoca, né? Como eu que acabei pensando em fazer uma empresa de tecnologia para logística de e-commerce. Então, meu papel na Uber era fazer com que os restaurantes, né, eu era head de parcerias lá, então cuidava da performance dos restaurantes, entendia por que um restaurante vendia mais do que o outro. Então, era um trabalho não só de relacionamento com as marcas, né, com os restaurantes, mas também de muita análise para entender por que uma loja vende mais na madrugada, por que outra vende mais durante o dia, por que uma vende mais do que a outra. E, basicamente, tinha uma variável em comum com todos os top sellers, e essa variável era tempo de entrega. Ou seja, a logística era um grande influenciador na tomada de decisão do consumidor. Então, a gente vê alguns exemplos super interessantes, tipo, a pessoa entrava no aplicativo, buscava poke e pedia pizza. E aí, quando a gente ia ver o poke estava a 40 minutos de distância, a pizza estava a 15, ou seja, isso foi um grande... Foi pelo prazo, né? Mudou a decisão do que queria comer. Imagina... Eu faço isso direto. Então... Caramba. E esse foi um grande... Naturalmente não foi de uma vez só, né? Foi depois de uma série de análises ali, mas logo eu entendi que logística tinha uma grande influência na conversão de vendas, pelo menos no delivery. E a hipótese era
Será que a logística também teria uma influência grande no e-commerce? Naturalmente, eu como consumidor de e-commerce em 2019, isso começou toda a história da Stock ali, eu pensar em 2019, fazia tudo sentido, então esse foi um pouco da inspiração para tomar a decisão de empreender na logística, só que dessa vez de e-commerce e não mais no delivery. Então eu acabei saindo da Uber, convidei um ex-colega meu de Uber que já estava na Rappi, que é o Rodrigo Cava, e a gente decidiu em 2020 montar a Stock, que é essa empresa de logística para e-commerce. Olha que legal. E você usa o termo muito tecnologia na logística, né? Perfeito. Qual que é essa diferença fundamental entre uma empresa tradicional de logística para uma empresa que tem um core tecnológico como vocês? Acho que é sabido por todo mundo que a parte física é um grande desafio, né? Da logística, né? Naturalmente, armazenar, separar, empacotar, customizar, gerenciar toda as nuances ali que cada e-commerce tem. Então, são muitos detalhes, são muitos processos que a logística física impõe. Mas o e-commerce, ele extrapola ainda esse desafio, porque ele ainda tem não só o desafio físico, né, de gerenciar uma série de itens, né, de SKUs, de tipos de itens, gerenciar de customização, gerenciar grandes volumes de unidades, né, de pedidos por dia, como também o e-commerce exige que a gente gerencia uma série de integrações. Então, integração com plataforma de venda, Shopify, VTEX, Shop, todas elas, Marketplace, né, Mercado Livre, Shopify, Shopee, Magalu. Está entrando no TikTok agora. Então, todos os RPs e todas as transportadoras. Ou seja, a tecnologia, a gente acabou entendendo que tem um papel tão grande quanto o papel físico, que é orquestrar tudo que envolve o processamento de pedido online. Então, é um volume de informação gigantesco e está cada vez maior, por conta dos diferentes canais de vendas que estão disponíveis aí, da quantidade de pedidos que estão acontecendo online. Então, é um desafio muito grande de dados. Então, logística hoje de e-commerce, eu diria que qualquer logística, né? Ou talvez qualquer coisa, né? Qualquer processo hoje que não tenha uma intensidade de tecnologia orquestrando ali, né? Uma tecnologia que consiga operar todos os dados de forma rápida, em tempo real e com inteligência, eu acredito que vai ser muito ineficiente. Então, a tecnologia é o grande motor hoje da logística em qualquer aspecto. Nessa parte de tecnologia, né? Você vê que a logística em si, quando envolve, né, tecnologia e logística, você vê que é algo muito mais voltado para software, desenvolvimento ali do sistema em si, ou mais a camada de hardware, que tem o crescimento lá de utilização de robô dentro da logística, por aí, ou isso daí é só hype? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, bicho, e toda a mesa ali que a gente fala de tecnologia, todo mundo pensa em automatização mecânica, né? Eu acho que esse é um caminho que existe, só que eu acho que essa barreira vai ser quebrada em algum momento nos próximos 2, 3, 5 anos, talvez. Mas acho que um desafio anterior é o desafio de dados. Então, não adianta você ter uma mega operação mecanizada, como a gente já viu algumas operações aqui no Brasil, inclusive, que tem uma mão de obra em dólar, né, mais barata. Então, como os equipamentos são em dólares, então você dolariza a mão de obra brasileira versus o CAPEX, né, versus o investimento em máquinas de fora. Então, ainda a conta não fecha. Talvez feche para itens muito replicáveis como remédio, né? Então a parte mais itens menores talvez faça algum sentido, mas a gente acredita bastante que a barreira inicial, a primeira barreira de tecnologia é de dados. Por quê? Com a quantidade de tipos de itens sendo comprado na internet, com a quantidade de tipos de a diversidade de produtos que estão sendo comprados na internet, a quantidade de pedidos que estão sendo consumidos ali no dia a dia, o desafio se torna entender aonde eu vou armazenar qual produto, em qual quantidade, quando que eu vou armazenar, porque às vezes um item vende mais no verão, outro vende mais no inverno, outros vendem mais para o Dia das Mães. Então, entender os dados do e-commerce para fazer sugestões de quanto de armazenar, quanto de estoque aquele e-commerce deve manter para que ele tenha uma eficiência financeira maior, onde eu devo, dentro do galpão, né, não só geograficamente no Brasil, mas dentro do galpão, onde eu devo alocar cada mercadoria para que ela esteja mais à mão, uma vez que o pedido chegue, como que eu orquestro toda a customização ali, porque o papel seda da Lucal vai ser do da marca B vai ser outro. Então, é um desafio muito de dados inicialmente, e é o que a Stoca se propôs a fazer desde o começo. E acredito que quando isso tiver
eu diria que mais, né, mitigado ali, aí vem o desafio, vem a solução mecânica. Algumas soluções mecânicas já existem, por exemplo, esteira rolante, ou então para cross-dock, né, que é a parte de redistribuição de produtos, aí já tem alguns robôs, mas a armazenagem em si, por mais eficiente que a mecanização possa ser, imagino que o desafio anterior é dados e uma vez que isso seja mitigado, como eu comentei, vem a mecanização. Mas é uma boa pergunta. Não, é porque você olha... eu gosto muito de... Porque não é algo que, por exemplo, eu particularmente estou inserido no dia a dia vendo acontecer, né? Então, pelo menos, na minha opinião, é legal conseguir perguntar para alguém, porque tem muita coisa que você olha e você fala assim, pô, será que isso daqui é hype? Será que é... O que vai acontecer dentro disso? E trazendo na questão do hype também, você acabou citando a questão do TikTok, né? Sim. O que você enxerga isso no aspecto logístico? Porque, pelo menos, o que a gente está olhando como marketing é que vai pegar uma demanda reprimida gigantesca na hora que isso daqui for ativado dentro do Brasil. O que você vê isso em aspecto logístico? Eu, por exemplo, nem sei como que vai funcionar. Vai ser a própria empresa, ela vai terceirizar isso? O que vocês estão vendo? A gente não sabe também, né? Então o que a gente consome é o que tem na mídia. Eu imagino que eles devam pegar uma parte do que o Mercado Livre pega, não, a persona do Mercado Livre, da Shopee, né? Dos outros marketplaces. Mas marcas que vendem direto para o consumidor, eu acho que elas vão explorar esse canal de venda da mesma forma que elas exploram o marketplace. Então, o foco da Stoca, por exemplo, é nas marcas que fazem logística direto para o consumidor. Ou seja, elas têm o site delas, ela tem a estratégia de marketing, seus próprios influencers. E aí eles têm ali 5, 10, às vezes 15% no máximo do volume deles destinados para marketplace. Imagino que o TikTok se enquadre nessa categoria. Não só de sellers de marketplace, mas desse misto ali, mas com a marca D2C talvez direcionando. Eles são a hipótese, certo? Talvez mude. Mas como eles são marketplace, imagino que eles vão ter essa característica também. E eu não sei se eles vão fazer logística própria, se eles vão terceirizar. A Stoca faz todas as logísticas, então a gente provavelmente vai integrar com eles também para fazer logística via TikTok. Pô, que daí emenda aqui numa pergunta que eu já ia puxar, hein? Como que dá para selecionar um parceiro e fornecedor logístico? O que você daria de dica para o gestor? Depende muito da realidade do e-commerce, né? Então, às vezes um parceiro especializado no produto que eles têm, por exemplo, chocolate, né? Então, tem que ter um lugar resfriado, às vezes não refrigerado, mas resfriado. Tem que ter uma logística mais rápida, né? Para não estragar o produto, né? Na entrega. Então, acho que talvez uma característica ali de física. Mas algumas características super importantes, elas estão presentes em todas as decisões. A primeira delas é nível de serviço. Então, eu acredito que a logística que deveria ser escolhida de forma unânime é a logística que atrasa menos, que tem melhor qualidade, consegue customizar da forma como você precisa com a sua marca, porque a logística é o que transforma a expectativa que você gerou online no mundo físico ali, né? Então, se você tem uma mega marca, mega estratégia digital e entrega um produto físico atrasado, amassado, sei lá, ou não customizado, ou não com a cara da sua marca, provavelmente se você desperdiçou alguma energia que você imprimiu ali online. Então, o nível de serviço é um grande ponto. Escalabilidade. Todo mundo que está no e-commerce espera, imagino, crescer de forma exponencial nos próximos anos e acredito que o e-commerce brasileiro vai crescer. A gente tem hoje talvez 12%, né, do varejo representando ali o e-commerce. Então, se a gente for olhar em mercados mais maduros, Estados Unidos 25% talvez, China perto de 50%. Então, tem muita pista, então os e-commerces vão crescer. Como a gente vê e-commerces nossos que começaram fazendo 5 mil pedidos, estão fazendo hoje 50 mil pedidos, crescendo 10 vezes. Então, escalabilidade é um outro ponto. E tecnologia. Então, se vocês forem se o e-commerce for analisar um operador logístico que não integra com o canal de vendas, que vai ter que ter um middleware no meio, ou que tem uma rotina de importação e emissão de nota fiscal manual, vou passar por FTP, isso aí pode dar bastante pepino. Então, a logística por si só, física já é um desafio, como eu comentei. Se a parte tecnológica não tiver resolvida, o desafio pode potencializar de forma gigantesca. Então, são os 3 pontos, só resumindo: escalabilidade, nível de serviço e tecnologia. Legal. Aí quando entra nessa parte, né, que nem tem muitas empresas hoje, né, que principalmente no caso de vocês, que
pô, vocês fazem a terceirização da armazenagem, a logística e por aí vai. Tem muita empresa hoje que tem buscado também a oportunidade de explorar outros lugares, principalmente no Brasil que tem a questão fiscal, outras regiões. Perfeito. Essa é a maior demanda ou não? Nem é cogitado isso? Que tem alguns polos que você tem um incentivo, né, de ter lá. Como que é isso dentro da percepção de vocês? Os e-commerces, quando começam, eles até têm isso em mente, porque isso virou core, né? Todo e-commerce hoje, então respondendo a pergunta de forma direta, precisa estar, quer dizer, é muito mais vantajoso, né? Não necessariamente precisa, mas é muito mais vantajoso estar em estados com benefício fiscal. Só que essa demanda ela só fica mais latente quando ultrapassa, por exemplo, o Simples da Nacional. É o clássico. Então, você precisa estar no presumido ou real. E aí você vai analisar basicamente 2 estados, né, que hoje estão... Então, assim, o Brasil... É engraçado que quando a gente vê uma empresa similar estoca nos Estados Unidos, ou, sei lá, na Indonésia, né, qualquer país, normalmente eles estão com galpões abertos ali em lugares geograficamente estratégicos. E no Brasil é fiscalmente estratégico. Né? Então, você não tem Por exemplo, é mais raro ter um galpão no Nordeste. A gente tem em Pernambuco, mas ele é muito menos demandado do que Minas Gerais, Extrema, e Espírito Santo. Então... E curiosidade, não seria interessante que fosse ao contrário para poder levar cada vez mais produtos para lá? Sim, só que o Brasil tem acho que a reforma tributária vai talvez ajudar, espero que ajude isso, mas existe uma característica muito interessante no Brasil, que é o ICMS. Né? Então, se você tem um benefício fiscal, você consegue pagar 1,3 do ICMS que você pagaria. Estando em Minas Gerais, e mais ou menos isso também no Espírito Santo, você vai priorizar isso versus um estado que você vai conseguir entregar mais rápido. Então, normalmente quem está no Espírito Santo são as marcas que têm operações B2B, ou seja, para o varejo físico, né? E B2C. E quem está em Minas Gerais, e especificamente Extrema, porque está muito próximo de São Paulo, normalmente só trabalha com e-commerce. Então, porque o Minas Gerais, o benefício do B2B, ele é mais difícil, ele é mais limitado e às vezes nem tem. Então, os 2 grandes polos logísticos do Brasil para e-commerce acabaram sendo estados que têm um ICMS mais vantajoso. Naturalmente, São Paulo é um grande hub, né, por conta da população, né, da quantidade de vendas que acontece aqui, mas Minas Gerais e Espírito Santo puxam bastante volume por conta do ICMS. E aí tem um ponto interessante, Felipe, que é o seguinte, você falou lá, não é mais interessante estar em Pernambuco. Por conta da dinâmica do ICMS, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, o pedido que... A gente tem cliente que tem, por exemplo, um galpão que roda em Pernambuco e roda no Espírito Santo. Às vezes um pedido que é vendido para Pernambuco sai do Espírito Santo, que é vendido para o Espírito Santo sai de Pernambuco por questão da questão fiscal. Isso é muito particular, né, de cada e-commerce, mas às vezes existem casos, eu diria que absurdos como esse, mais por questão da dinâmica fiscal que tem no Brasil. Pô, que legal. Vocês comentaram que tem 7 unidades hoje da Estoca. Como que você aconselha, por exemplo, sei lá, eu tenho 20 mil SKUs aqui, como que você aconselharia a distribuir isso de forma estratégica dentro dos armazéns para o quê? Para diminuir tempo de entrega e também custo, por exemplo, de frete, que eu acho que é uma preocupação hoje dos gestores. E é complexo de fazer isso, não é algo fácil, né? Você ir demandando estoque para cada lugar. Tem clientes que fazem isso? Como que é? A pergunta é se é entre os armazéns ou dentro do armazém? Entre todos os armazéns, tá? A gente estimula que e-commerce com menos SKUs façam essa distribuição. E e-commerce que tem muitos SKUs que distribuam, que espalhem a curva A. Por quê? É mais interessante que você concentre os produtos que tem menos giros num lugar só, para que você não erre. E aí eu falo do desafio de dados, né, que eu comentei. Para que você não erre e mande a curva C para Bahia, ou Pernambuco, e a curva C venda só em São Paulo. Esporadicamente. Então, você vai ter que trazer de volta a curva C de Pernambuco para São Paulo, você vai ter um custo logístico de voltar. Então, ou você vai ser um e-commerce com pouquíssimos SKUs, 10, 15, 20 SKUs, e vai espalhar todos os itens em todos os lugares, porque não vai ter tanto problema. Ou você vai ser um e-commerce com muitos SKUs que vai espalhar a curva A. Então, normalmente, a gente faz análise de curva A, que não está cada vez mais
variando. A curva A não é mais estática como era há 4, 5 anos. Sim. Então, os e-commerce estão lançando cada vez mais produtos. Então, o que é a curva A hoje pode virar curva B porque a moda é outra e ele lançou um produto novo. Enfim, é muito importante o e-commerce ter em mente que o comportamento do consumidor ele é mais líquido hoje, ele é mais fluido, né? Volátil. Então, é importante que essas análises sejam feitas periodicamente. A gente via no começo da Estoca e-commerce fazerem análises anuais ali do que acontecia com o comportamento de venda do e-commerce. Hoje em dia, talvez seja trimestral, mensal, para entender o que eu compro. A gente via e-commerce, por exemplo, com POs, né, com pedido de compra automático no RP. Sim. Compra tais itens. E aí a Estoca, até a gente tem alertas desses, a gente vê que o e-commerce está comprando, está enviando um tipo de item que tem 6 meses de estoque. A gente fala, não compra mais esse porque você tem muito estoque desse. Compra desse outro porque está faltando, o giro está maior. Então, esse tipo de problema ele é mitigado se a gente atua sempre na curva A, para que a gente não precise ficar retornando itens, né, para o hub principal que o e-commerce tem. Então, eventualmente, São Paulo pode ser um hub principal, ou Minas, e aí você espalha para outros estados a curva A. Pô. E tem algumas categorias de produto que você acha mais complexo, por exemplo? Qual que é a mais complexa, menos complexa? Porque tem um cliente nosso que ele é do segmento de luxo, né? E, Sim. cara, para ele conseguir um parceiro logístico é impossível, né, Felipe? Ninguém... Luxo moda. Não, luxo, é artigo. Por exemplo, um vaso único que foi feito à mão na Lá na China. Indonésia. E o cara tem só 5 daqueles. Sim. E se quebrar... Já eu acho que esse é um caso extremo, né? Então, você vai precisar ali de um cuidado, de um processo, né, que tenha cuidado de manuseio, né, entre todas as etapas. Vai ter que ter segurança, porque provavelmente são itens valiosos. Então, eu acho que esse é um caso extremo. Um caso do dia a dia que é complexo pode ser moda, por exemplo. Moda com muitos SKUs, porque você tem... Tem grade também, Tem cor. SKUs e tem grade, profundidade de grade. Então, e aí você tem um volume maior sendo ocupado num espaço ali que um cosmético, por exemplo, ocupa menos. E aí você tem camisas pretas, tudo igual, né? Como aqui com 3 camisas pretas. E aí você tem que às vezes, para dar agilidade, às vezes tem que separar e botar em 2 bins. Então, moda pode ser um E moda é um negócio assim, interessante, né, cara? Porque, por exemplo, você tem um aumento de giro e venda de performance em uma... Não vou falar categoria, mas um tipo de produto. Só que, por exemplo, esse mês a M esgotou. Aí o cara vai lá e substitui. Não necessariamente o próximo mês é a M que vai vender pra caramba. Às vezes é a P, às vezes é a G, ou às vezes é a cor da camisa, né? E a gente olha isso, né, nas operações de moda, e essa questão de tentar evitar a ruptura é um desafio para quem está na operação. Sim. Né? Porque às vezes decola mesmo a campanha, o negócio vai, a conversão lá em cima, e aí, putz, tá para acabar aquela numeração. Aí o interessante é que essa operação eles têm uma previsibilidade para saber se eles forem revendedores, né, se eles têm que comprar, ou se eles são a marca própria, o quanto que eles de fato precisam produzir, né? Sim. Esse é exatamente o ponto que eu falei de dados, né? Então, imagina que antes de mecanizar, vamos colocar, sei lá, um robô para ficar pegando item que está no 7º andar, para colocar na área de separação, né? Que a pessoa pode separar. Mais importante do que isso, atualmente, é entender justamente o que o Felipe comentou, né? Que é o que é que eu devo manter em estoque, e às vezes eu vendi a M, como o Felipe comentou, agora, daqui a 3 meses eu vou vender por algum motivo eu estou vendendo a P. Por isso que Machine Learning e AI vai trazer bastante vantagem, né, para o e-commerce, uma vez que eles vão poder comprar de forma mais assertiva. Então, inclusive, AI é o tema, talvez para todas as empresas, mas para a Estoca é o tema principal de 2025, finalzinho de 24 para 25. Então, entendimento de previsibilidade de estoque, onde eu vou alocar, em qual quantidade, tudo isso é algo que a gente está olhando, e é um grande desafio, não só para moda, né, para qualquer tipo de eu diria que, produto.
Legal. A gente separou aqui também um assunto relacionado ao fulfillment, né? Que é importante. Tem um momento ideal, tamanho ideal para a empresa pensar em fazer isso? Eu, por exemplo, tive muita experiência, até com empresas grandes, que elas não tinham know-how de e-commerce, e aí elas criam um canal digital, só que elas não querem montar a estrutura, então elas optam em fazer esse processo. Em contrapartida, a gente tem o outro lado do mercado de e-com, que são as empresas que elas vão crescer ainda, né? Pequenos para médios negócios que estão começando a escalar, e dependendo do lugar onde eles estejam no Brasil, né? A gente sabe que afeta muito, né, a questão do prazo, né? Por exemplo, nós estávamos atendendo uma empresa de moda para o público adolescente do Sul. Aí, quando a gente faz a comparação de prazos, por exemplo, com os principais competidores dessa marca, e onde a maioria, né, algumas delas saem e acabam saindo de São Paulo, você vê o prazo muito diferente. Você vê assim, cara, eles levando tipo 4, 5 dias para poder entregar, e a outra marca no mesmo dia alguns produtos e 2 ou 3 dias no máximo, né? E aí, qual que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave você poderia delegar isso para um parceiro para aumentar essa eficiência de entrega. Porém, precisa de giro para isso? Sim. Enfim, precisa ter um volume já ideal? Isso varia muito, né? Até pela própria estrutura que o e-commerce pode ter. Então, eu diria que um número, para dar uma resposta talvez mais objetiva, eventualmente provavelmente um número de entre 500 a 1.000 pedidos por mês passa a fazer sentido para o e-commerce. Se um e-commerce que está faturando ali a partir de 100, 150 mil, mais ou menos. Se considerar um ticket de 200, né, mais ou menos, pode ser. Por que isso? Porque antes disso, você talvez esteja ali numa fase de teste, você não passou ainda da arrebentação. Então, você está fazendo provavelmente alguns testes, fulfillment abaixo de 500 pedidos provavelmente vai ser um pouco mais caro para uma marca que está fazendo menos. Então, acho que esse é um número que a gente vê normalmente fazer sentido quando os clientes entram na estoca. Antigamente isso não acontecia porque fulfillment era ainda era algo mais... não era tão considerado até, sei lá, 2020, talvez, quanto é considerado hoje. Então, as marcas que nasceram antes de 2020, vou considerar aqui uma média, montavam sua estrutura já pensando na escala, então já alugava galpão por 3, 4 anos, já comprava porta-pallet, ou sei lá, estantes. Então, eles já tinham já fizeram um CAPEX que precisava ser diluído, amortizado ali ao longo de alguns anos. E isso postergava a decisão desses e-commerces de terceirizar. E-commerce que nascem, vou dizer, em 2022, 2023, eles já nascem querendo fulfillment. Então, e aí eu acredito que até uns 500 pedidos ali faz sentido para o e-commerce manter em casa, até para ele ir testando os produtos, entendendo, até a compra e tudo mais. E aí, uma vez que chega nesse limite, faz sentido terceirizar. Já os e-commerces que não estão em São Paulo, ou pelo menos aqui por perto, né? Eu não desestimulo, não gosto de desestimular os e-commerces que estão no Nordeste a virem para São Paulo. Não gosto de estimular, né, eles virem 100% para São Paulo. Acho que alguma parte tem que estar aqui justamente para não perder venda, como você comentou, né? Porque faz sentido... É esperado que um e-commerce que entregue no próximo dia ou em 2 dias vender, como eu comentei no começo, né, vender mais do que o que está entregando em 4, 5 dias. Eu estimulo eu sugiro que essa empresa mantenha uma parte em São Paulo, mas também uma parte no Nordeste, porque eu acho que, ou no Rio Grande do Sul, né, ou no Sul, no Centro-Oeste, ou no Norte, enfim, eu acho que vai ser uma tendência os e-commerces terem estoques espalhados pelo Brasil, principalmente curva A, para que a entrega seja mais rápida e mais barata. Então, eu imagino que nos próximos anos a experiência de quem está na Bahia seja muito próxima da experiência de quem está em São Paulo. Nesse caso, a gente poderia até pensar em qual é a fatia de resultado de receita dentro dessa curva que é destinada a determinada região. Para pensar o quanto que eu envio para você, o quanto que eu mantenho no meu estoque, por exemplo.
É um caminho. Sim, assim, eu vou citar o Nordeste como exemplo, né? Então, se o número estiver atualizado, o Nordeste deve ter uns 15% da fatura, do faturamento do e-commerce brasileiro. Não necessariamente esse vai ser o share de todo o e-commerce. Pode ser que... Porque tem linha branca, que é unânime, né? Então às vezes o Nordeste compra mais roupa de praia, sei lá, ou compra roupa mais quente dentro do que roupa do Sul. Então varia muito, mas pode ser uma métrica, um número que você pode considerar. E aí às vezes quando você olha um número do e-commerce, por exemplo, eu estou com 8% das minhas vendas para o Nordeste. E se o fatura, assim, é basicamente um exemplo, né? Se o Nordeste representa em torno de 15%, 18% do e-commerce no Brasil, e o seu e-commerce está vendendo 8% para o Nordeste, talvez você tenha um delta ali de oportunidade para vender mais no Nordeste se a experiência tiver fluida, né, com tempo e preço adequados. Então, acho que são testes muito válidos de serem feitos, por isso que eu não desestimulo os e-commerces de outras regiões a sair, a ficarem lá, né? Porque existe oportunidade e a Stoca está indo, inclusive, para esse caminho de espalhar estoque cada vez mais pelo Brasil. Poxa, que legal. E em aspecto financeiro, assim, por exemplo, a gente está no marketing, a gente sempre... Existe aquele padrão de pergunta dos clientes voltado a custo, né? Que é, qual que é o percentual ideal de investimento em marketing em cima do faturamento? Geralmente gira em torno de 10% a 12%. Se é uma DNVB, chega o caso de investir 30%, 50% às vezes. Sim. Do faturamento, porque a margem é muito maior. Em questão de percentual de faturamento logístico, o que você vê que é saudável, que não é saudável? Por quê? Os gestores mais experientes de e-commerce, eles sempre comentam, né? Pô, você vai para uma empresa que não é tão madura, o pessoal olha muito já para o percentual de custo do marketing, só que não olha para o custo logístico. O que você vê de experiência que é um custo saudável, que não é? Isso varia muito por uma questão que é ticket médio. Você tem um produto de R$100, a logística vai representar ali, talvez 15%, 20%, às vezes, né, se você estiver considerando o Brasil inteiro. Então, assim, entre 8% a 15%, acho que dependendo do ticket médio, eu acho que esse é um range saudável. Né? E aí você tem que considerar o seu ticket médio ali, o que faz sentido. Então, quanto menor é o ticket médio, muito provavelmente o custo da logística vai representar um percentual maior. Né? Você acha que empresas com produtos com ticket médios muito baixo vão ser negócios dependentes de marketplace? Sim, em parte, mas eu acredito que existe uma oportunidade também para a marca direta. Por quê? O marketplace ele foi a primeira entrada do brasileiro, na verdade de todas as pessoas, né, do mundo inteiro, né, online. Né? Então é uma característica ali que você vê no mundo inteiro. Como o marketplace passou a ser uma experiência até de conveniência, então o primeiro lugar que você pensa para ir é o marketplace. Então você acaba tendo todos os níveis ali de preço circulando no marketplace. As marcas que preferem vender direto para o consumidor são marcas de experiência, que costumam ser marcas com ticket médio um pouco maior. Mas eu acredito que com a unanimidade que o e-commerce vai passar a ter nos próximos anos, todo mundo vai querer construir marca com ticket médio alto ou com ticket médio baixo. E aí elas vão ter uma oportunidade, se você tiver uma marca, né? Então, mesmo que você tenha ticket médio baixo, mas se você construir uma marca, então eu dividiria dessa forma. Né? Se você está construindo uma marca e sei lá, você tem um copo aqui que, putz, é a marca aqui de Flávio e tem que ser essa marca, mesmo com ticket médio baixo, vale a pena faz sentido você estar fora do marketplace. Se você for um copo que você não está divulgando muito a sua marca, numa marca própria, que tanto faz comprar isso como comprar outro, o marketplace provavelmente seja o melhor canal de vendas para você. Eu acho que essa é uma pauta... Por que eu trouxe essa pauta, né, Caio? Porque é o seguinte, existem marcas próprias, principalmente vamos trazer aqui talvez um setor de cosméticos, um setor de produtos de higiene, por exemplo. Algumas empresas dessas, elas têm um ticket baixo na unidade daquele determinado produto. Então, quando a pessoa está comprando em, por exemplo, um e-commerce de supermercado,
Sim. Aquele produto ele é adicionado ao carrinho com vários outros. É o nosso comportamento no supermercado físico também. Então você vai lá e compra, né, o sabonete, ele entra na sacola. Beleza. Provavelmente esse ticket, no final das contas, vai chegar em 250, 300 e 400. Sim. Agora, se essa marca ela tenta fazer esse movimento solo, dificilmente você vai chegar e comprar, né, no site da empresa 100 sabonetes de 10 reais. Então, esse é um movimento que é um assunto interessante de falar, porque é o que eu vejo acontecer. Sim. Em várias marcas que estão vindo da indústria estão tentando criar os caminhos próprios. E algumas eu vejo que tem uma aderência boa no marketplace ou em sites que você pode fazer esse conjunto de produtos. Perfeito. Ou, dentro do próprio canal digital, vai ter que ter uma oferta específica. Ou vai só comprar um valor, ou vai comprar kits, né? Ou vai comprar categorias de produtos que já tenham um ticket maior, por exemplo, né? Porque eu vejo que o unitário, na hora que chega no fechamento... Mas eu vou muito na linha que o Caio comentou. Eu vejo que as empresas, até desse tipo de produto, vai precisar pensar na marca em si, que nem você comentou do sabonete. Tem aquela marca Use Bob, por exemplo. Sim. Pô, um sabonete ali é R$60, R$70, dependendo. E aí você tem um outro conjunto de shampoo e por aí vai. Sim. Só que quem compra daquela marca tem a questão de o que é esse produto, por que ele foi produzido, da onde que ele veio. Tem toda a questão por detrás que a marca cria de propósito para o cliente dela. Isso eleva o ticket dela. Isso. Unitário do produto. Não, e beleza. aí, eu acho que assim, é um excelente comentário, porque... Se você tem uma marca própria, que tem uma história por trás, que tem uma proposta de valor diferente por trás, você consegue elevar seu ticket médio, então você sai um pouco do cesto ali de produtos que Legal. são, né, mais comoditizados. De conveniência, né? Por aí vai. Então tem essa estratégia. Mas aí, mesmo que você tenha um ticket baixo, então assim, eu vou talvez dividindo entre produtos de supermercado, acho que isso aí é uma categoria à parte, que provavelmente vai continuar com os supermercados por conta da conveniência de comprar sabonete, feijão, detergente e tudo mais. Se você conseguir ter um produto que tem uma proposta de valor por trás, para você aumentar seu ticket médio, você vai ter uma chance grande de vender direto para o consumidor. Mas ainda existe, e aí é uma outra estratégia que a gente olha muito aqui, que a gente fica pensando em como a gente pode melhorar a estratégia de logística para quem tem ticket médio muito mais baixo. E uma estratégia pode ser consolidar, né, fazer kits e tudo mais, consolidar com outras marcas, eventualmente. Então, a gente tem várias marcas dentro do galpão, a gente pode fazer um cross-sell ali, ou pelo menos dividir o frete. Mas tem uma outra estratégia que talvez seja mais simples e muito provavelmente vai virar tendência daqui para frente, que é esperar a consolidação. Então, hoje, todo mundo quer um frete muito rápido. Então, você está comprando um sabonete de, sei lá, R$40, né? Sei lá, quantos sabonetes você vai ter? Sei lá, R$20, né? Não sei. E o frete custa, sei lá, R$8 para São Paulo. Provavelmente você fala, putz, eu vou esperar eu comprar no mercado. Mas se você puder pagar um pouco menos do que esses R$8 e não receber no próximo dia, receber daqui a 5 dias, porque ele vai roteirizar junto com outros produtos uma rota melhor, muito provavelmente vai baratear para a empresa de logística e, na ponta, vai baratear para o consumidor também. Então, talvez uma tendência para ticket médio baixo seja fretes um pouco mais lentos, naturalmente não muitos dias, mas lá, 3, 5 dias, mas mais baratos também. Então, acho que essa pode ser uma estratégia para e-commerce de ticket baixo perseguirem uma venda direto para o consumidor. Pô, e aí acabou de vir uma coisa na minha cabeça. A Estoca vai virar uma empresa de retail media, então, no futuro? A gente, ano passado, acho que duas estratégias foram principais, né? Que era AI, naturalmente, até hoje, e retail media. Pode ser que sim, principalmente no ponto da interface que a Estoca tem com os consumidores na página de rastreio. A Estoca oferece uma página de rastreio white label, ou seja, com a marca do próprio e-commerce. E o e-commerce pode fazer o que quiser com aquela página. Ele pode promocionar produtos próprios, pode promocionar lançamentos, ou pode fazer cross-sell entre marcas próprias ou marcas parceiras, por exemplo. Um sabonete X
tem muita aderência com o shampoo Y, vamos fazer uma venda. Então, a Estoca tem mecanismos ali para permitir com que o e-commerce desenvolva a sua própria estratégia de retail media. Não só a Estoca, mas o próprio Ou e-commerce. seria animal, hein? Legal. Ali no carrinho de compra, ali Exato. você já coloca um produto da outra marca que tá dentro do estoque. Já. Esse tá no roadmap e eu diria que em algum momento a gente deve ter algo parecido. Legal. Caio, e trazendo agora um pouco para o negócio de vocês, Sim. né? Tem tecnologia, mas é um negócio também físico Sim. por detrás, né? Tem uma quantidade saudável de operações que vocês vão absorvendo de clientes, por exemplo? Como que você vai planejando isso? Porque você tem que organizar também a eficiência, né? Sim. Da tua operação. Como que é isso também na prática? Normalmente a gente pega 100% do volume do e-commerce, né? Então, pouquíssimos e-commerce existe uma divisão entre o que a gente opera e o que ele opera fora da estoca. E a forma como a gente monta estratégia para isso é dados. Então, a gente vai entendendo como o nosso fluxo, nosso pipeline de vendas está se comportando ao longo dos últimos 3 meses. E a gente sabe a nossa conversão, a gente sabe quanto a gente vai botar para dentro de quantidade de pedidos e tipos de pedidos, né, com base no nosso CRM, quais pedidos vão ser aqueles. E aí isso dá gatilho para o nosso time de operação ir mapeando novos galpões para abrir em São Paulo, em Extrema, no Espírito Santo e outras regiões. Então a gente sempre está pensando em 2 passos, 3 passos à frente do nosso funil de vendas para que a gente planeje o que vai ser necessário para comportar aquele volume de pedidos. Legal. Mas eu vejo que no caso de vocês, por ser vocês serem um parceiro, vou colocar estrutural para uma operação, ou seja, depois que encaixou, ela começa Sim. a vender e performar, o que você vai ter que focar é realmente manter aquilo eficiente, atender muito bem para você ter Sim. um LTV legal lá, né? Você não Sim. necessita, por exemplo, de muitas aberturas de novas operações. Existe, obviamente, a meta de venda, Sim. né? Mas se você tiver clientes com bons volumes, Sim. acaba sendo o melhor caminho? Sim, e a gente tem algumas... Antes da gente expandir para novas operações, a gente pode melhorar a eficácia, a eficiência ali da operação. Por exemplo, se você tem uma quantidade de posições que tem itens disponíveis para ser separados, aquilo ali é sua área mínima, a sua área base para você processar os pedidos do dia. Então, todos os pedidos que você vai separar no dia, provavelmente já devem estar na posição picável, que a gente chama de separável. Então, se a gente tem tecnologia... né? Então, estou falando no nível plano. Se a gente tem tecnologia para, por exemplo, aumentar 2, 3, 4, 5 andares, e aí não só ocupar uma área, mas o volume do galpão, não só metro que o quadrado, galpão mas dá para ir para cima. Só que se você vai para cima, você tem um desafio de dados, de tecnologia, que é o que é que eu devo tirar lá do 7º andar para botar na área picável quando? Para que eu consiga processar os pedidos do dia. Se você não tem tecnologia tão entranhada, né, ali na sua operação, provavelmente você vai ter que alugar um outro galpão. Eu não sei o que eu vou ter que tirar, então eu alugo do lado. E aí você vai ter sempre áreas... sua cabeça vai pensar mais em metro quadrado e não em metro cúbico. Uma vez que você tem tecnologia para fazer, eu vou começar a orquestrar isso é um exemplo só, né? Então a gente pensa em mecanismos de expansão geográfica, como você comentou, que quanto mais clientes vêm, a gente às vezes vai pensando em mecanismos de expansão geográfico, ou mecanismos de ganho de eficiência por uso de tecnologia. Como a gente concentra mais SKUs por metro cúbico, como a gente faz mais pacotes por pessoa, por hora, enfim, são várias métricas que a gente leva em consideração para que a gente tome a decisão de expandir para um galpão novo. Legal. Então, a questão mecânica que você tinha comentado, ela é muito mais válida por quando você vai ter essa expansão vertical em si do que... Pode ser, mas ela é mais imediata hoje. Eu diria que existem 3 fases de mecanização, né? Quer dizer, 3 ou 4. Né? Então, existe a mecanização sinalizadora, então você vai mostrando luzes ali, pega aqui, então você orienta o operador humano, né, a pegar mais fácil, né, coletar mais fácil, em vez dele ter que ficar olhando o celular, o tablet, né, e a estante. Existe a mecanização ali horizontal mais para movimentar os pedidos, e existe a mecanização que ela vai realmente pegar o item e trazer para a bancada de empacotamento. Então,
a estoca está na fase de transportar os itens da área de separação. A gente tem mecanização, Sim. só que é esteira que ela transporta o item para a próxima área. E não pega exatamente... ela transporta cestos já com vários itens dentro para a próxima área de empacotamento ou de despacho. Diferente de pegar o item unitariamente, colocar ali numa cesta mecanizada e ir para a área de separação, que pode ser mecanizada, e vai para o despacho, que pode ser também mecanizado. Então, essa parte ali acho que vai ser um pouco mais... vai demorar um pouco mais de tempo aqui no Brasil. E essa parte de transferir itens... Primeiro, a parte física, né, de luzes ali, acho que Pick by Light, né? Pick to Light. Então, a gente já tem existe essa possibilidade que aumenta a eficiência, mas a parte mecânica de transferir o pacote já separado por um humano para a próxima fase, acho que é só a mecanização que faz mais sentido hoje e é o que a gente tem também. E o que você vê de... que está tendo... Pô, tem a questão da inteligência artificial, retail media, por aí vai. O que você está vendo de tendência aplicável hoje no momento? Que vocês estão trazendo, estão buscando? Coisas que você pode contar, tá? Que não seja top secret da Stock. Eu acho que uma palavra, uma tecnologia que está... Palavra também, né? Mas tecnologia que está bem em pauta aí é AI Agents, né? Agentes de IA. Nossa, eu ia puxar esse assunto agora, cara. Então, ótimo, porque a gente demorou um tempo na Stock pensando... Quando veio o hype de IA, a gente começou a pensar em IA D0, né? Então, a gente sempre pensou, na verdade, porque na Uber a gente já trabalhava com isso e tudo mais, mas a gente pensava de forma um pouco menos presente no dia a dia. E nossa cabeça era sempre para novos produtos. Então, tem novos produtos que a gente não pode falar ainda que vão embarcar IA nativamente e vai trazer muita eficiência, principalmente de conversão. Então, o spoiler que eu posso dar é que a gente vai trazer tecnologia para da logística que ajuda o e-commerce a converter mais. Esse é o assunto que a gente vai deixar para uma próxima conversa aqui. Mas o que já dá para aplicar agora é AI Agents, né? Esses agentes digital. Por quê? A logística... E eu vou falar na realidade da Stock porque a gente toca ponta a ponta, né? Então, a gente está ali na integração do pedido, emissão de nota, geração da etiqueta de frete, separação, empacotamento, customização, entrega, rastreio e tal. Então, são muitas informações que vão passar entre essas duas etapas, né? E como são muitas informações geradas, mesmo com a tecnologia que a Stock tem, são pessoas analisando uma série de dashboards, uma série de páginas de e-commerce, de pedidos. Então, exige uma determinada capacidade analítica ali e, normalmente, essas análises são feitas em grupo. Então, eu vou analisar por empresa, ou por semana, ou por galpão, ou por tipo de SKU. E as análises vão ser... E as decisões vão ser tomadas com base nessas análises, feitas em grupo. Com AI Agents agora, a gente consegue analisar unitariamente. Então, imagina que um pedido, a gente gera uma página por pedido todo mês. Então, são centenas de milhares de páginas, né, que a gente gera todo mês, com todas as informações que aconteceram dentro de um pedido. Isso aí seria analisado num dashboard. Agora, com IA, a gente tem um AI Agent que vai analisar unitariamente todos os logs que deu entre o SAP e o Shopify, que deu entre a transportadora ABC, a Stock, o Galpão. Então, é como se a gente tivesse um gerente de conta por pedido e não só um gerente de conta que está analisando a performance de 1, 2, 3, 4 lojas. Então, a gente vai para um nível muito granular e a consequência disso é a gente tomar ações proativas imediatamente, ao invés da gente tomar ação, o pedido atrasou, entre hoje, sei lá, a gente descobriu hoje que o pedido ontem atrasou. Putz, então vamos tomar ação para melhorar processo, para melhorar features ali para na semana que vem ou amanhã não atrasar. AI Agents consegue fazer com que a gente não atrase aquele pedido. Então, eu estou falando de percentuais muito pequenos, mas assim, então você fala, atrasei esse mês 0,3%, 0,5%. É um percentual pequeno, mas são pessoas ali que tiveram seus pedidos atrasados, a experiência foi ruim. Então, IA vai tocar primeiro, assim, imediatamente na experiência de todo mundo, né? Do e-commerce, do consumidor, né? Das empresas de logística, porque a gente vai ter a capacidade agora analítica no nível mais unitário, em tempo real, ao invés de uma capacidade analítica posterior, de forma
agregada. Então, eu tentei de colocar de uma forma um pouco Sim, mais sim. simples, mas... Não, espero que- essa pauta, ela é importante, cara, porque É similar assim... à forma que a gente tem usado também, né? A gente usa, inclusive a gente vai começar, agora vai fazer parte do nosso portfólio da agência, fornecer agentes de IA para alguns negócios, né? Porque nós temos os e-commerces e temos os e-commerces e redes que a gente faz o digital do local. Ah, legal. Então você acaba tendo alguns negócios que a venda ela não vai transacionar digitalmente igual o e-com, mas ela vai acontecer através do digital. Sim. Então, o que acontece? Essa questão dos agentes hoje, eles ajudam em várias fases. Sim. Por exemplo, fase de venda, ele ajuda hoje também. Sim. Ele consegue estar integrado a um CRM, ele consegue fazer movimentação em um pipeline, ele consegue fazer follow-up, ele consegue atender um lead que se converter 00:30, né? Sim, Por já. exemplo. Esse é um caso bom também. Suporte, né? Que é entender o que está acontecendo com um pedido, com algo do tipo, e trazer para o consumidor. Mas esses são os mais, eu diria que são os mais, não é mais rápidos, Mais óbvio. são os mais óbvios na hora que perfeito. pensam em agentes de IA. Porque pensa assim, putz, geralmente alguém para me ajudar nessas fases, né? Sim. Só que aí você trouxe puxando a sua operação, porque essa sistemática de criação de agentes de IA, eles vão entrar na operação Na também. operação. Não é só para atendimento e vendas. Sim. Vai fazer parte de atividades de dentro de uma operação. Perfeito. É lógico que para você vai criar um agente de IA específico para entender a sua rotina, como a estoca funciona. O e-commerce também vai poder criar um agente interno se ele quiser. Se ele quiser automatizar a cobrança, se ele quiser automatizar uma série de outras etapas. Então, talvez a aderência disso pelos decisores levem tempo, leva tempo. Sim. A gente que é mais tecnológico, a gente é mais ansioso, né? Igual, tava conversando com o Flávio disso 2 semanas atrás, eu já tô fechando um contrato com o parceiro que a gente vai fornecer isso. Sessão rápida, Em 2 Cara, já testamos, é isso e tal, vai. Porque a gente é tecnológico, a gente testa e já sabe o efeito que vai dar. Agora, tem uma questão no e-com que é o seguinte, por mais que o e-commerce ele é digital, o core da galera, de quem está tocando a operação, não é só digital, né? Sim. Ele está cuidando de outras etapas camadas. que é um pouco mais tradicional. Então, às vezes, ele não tem tanto tempo de testar isso tudo que está chegando. E eu até estava vendo lá a gente acompanha, né, o conteúdo do... Como que é o nome daquele rapaz do YouTube? Que ele fala muito de IA... O Nicolas? Nicolas, ele usou um termo que é muito interessante, isso é muito verdade. Ele falou assim, cara, existe a velocidade de inovação de tecnologia e recursos nos negócios tradicionais, existe a velocidade dentro desse bloquinho aqui do que está acontecendo no universo da IA. E, tipo, é uma velocidade insana. Sim. Falei pro Flávio, eu comecei a compilar a tecnologia para ver qual que era a melhor pra gente usar. Cada dia aparece. E, cara, eu acho que eu já vi umas 60 Da ansiedade, né? Você vê muita coisa É. sendo... e uma melhor que a outra. É tipo assim, tem uma hora que você fala assim, cara, eu pensei nessa, vi a fundo essa aqui que vai ser. Aí amanhã chega uma que simplesmente superou essa em um espaço de tempo muito curto. Só que isso dentro desse universo. Sim. Não significa que o mercado vai aderir. Rápido, né? Eu acho que o mercado ele vai aderindo, mas ele não vai aderir na mesma velocidade da produção das ferramentas, É sabe? porque você pega várias empresas grandes, que nem a minha namorada, ela trabalha numa empresa muito grande que eu não posso nem citar aqui, que lá tem, assim, falou IA, tem que passar por política de conselho Sim. e por aí vai, porque, pô, tem informação de cliente, tem uma cacetada de coisas que precisam ser cumpridas, que nem, pô, a gente que tá, mais startup, mais, putz, a gente consegue mexer, é mais rápido de aderir isso, mas uma empresa muito grande, Felipe, pra inserir isso, é mais complexo. Não, e assim, é igual eu falei, a gente é curioso e adora tecnologia. Tem lugares que quando você fala, já gera um medo, né? Esses dias eu tava numa reunião, eu só falei. Falei assim, cara, eu falei, a gente vai começar agora a desenvolver alguns agentes de IA para vocês, para o mercado que te atende. Aí
um membro do time fazer, mas como assim? Vai entrar em qual etapa? Vai fazer o quê? Mas não na curiosidade, Sim. na preocupação. Só que eu acho que é um copiloto da operação. Sim. Entende? Não é que, putz, a gente vai botar uma tecnologia e não vai ter mais ninguém trabalhando em uma empresa. Não, não é isso. A empresa ela muda todo É dia, tornar, então você vai precisar de um mais ser humano. eficiente. Sim. É tornar. E assim, pra até fechar esse ponto, né, cara? Eu sou daquele jogo assim, ó. Eu, Flávio, pessoal lá na empresa. Cara, eu não vou contra a maré, não. Eu tô vendo que tá indo pra um lado, que eu acho que esse é um negócio legal das pessoas que estão ouvindo refletir, assim. Cara, quando tem inovação, tem tecnologia nova que vai chegar com tudo, é melhor você olhar pro negócio e ver como eu uso isso, Sim. do que você ficar bravo e falar, não gostaria que fosse assim, sempre fiz do jeito X. Cara, isso Sim. aí não tem volta, né? Tem um ponto interessante que a gente foi investido da Y Combinator, né? Que é um fundo que investiu no Airbnb, no Dropbox, né? Em outras, na Stripe, na própria Rappi. E eles estão na crista da onda da inovação de tecnologia e batendo um papo com eles esses dias, um dos sócios lá falou a quantidade de automação e software que vai estar imerso na sociedade, né, no nosso dia a dia, vai ser tão grande. Se você acha que você tem software para tudo hoje, com agentes de IA isso vai multiplicar Aumentar por números muito. absurdos. Então, a oportunidade que isso vai gerar, na verdade, para as pessoas na verdade, primeiro, os agentes de IA, a própria inteligência artificial vai permitir com que as pessoas consigam gerenciar tamanha quantidade de automações e softwares e de informação, principalmente, que estão circulando no dia a dia. Então, na verdade, eles entendem que... e a pergunta era, então não vai existir mais engenheiro de software? Na verdade, pode ser que exista supervisores de desenvolvedores de IA, de software por IA. Então, eu gostei muito dessa eu tô refletindo muito sobre isso, mas eu concordo. Então, eu acho que a quantidade da mesma forma que teve uma série de questionamentos quando veio o motor a vapor, né, e veio o carro, e o cavalo vai acabar. Na verdade, pode ser que seja uma transformação um pouco diferente, né, porque é IA, então substitui trabalhos mais cognitivos de semântica ali, né, mais de raciocínio, mais analíticos, mas imagino que a quantidade de serviços, informação que vai estar sendo gerada no dia a dia vai demandar que pessoas usem IA no dia a dia para gerenciar tudo isso. Eu vejo assim a IA como um ponto também muito mais filosófico também, em qual sentido. Hoje, a gente quer as coisas muito rápida. Só que não dá para o outro ser humano suprir essa velocidade que cada um quer. Exato. Então, cara, a gente vai precisar da IA no final das contas. Eu vou dar um exemplo que eu estou fazendo aqui, eu acabei de falar antes de entrar aqui. A quantidade de conteúdos de IA. Na verdade, de tudo, né, que tá sendo gerado no dia a dia, até por conta do IA, né, tem muito conteúdo de IA sendo gerado. Sim. Eu sempre, há alguns anos, eu tenho uma rotina de todo domingo eu faço uma rotina ali do que eu vou consumir de conteúdo ao longo da semana. E eu tinha, sei lá, 2, 3 vídeos, um YouTube, uma parte de um livro e tal. E hoje é tanto vídeo que eu quero ver que eu falo, putz, eu fiz uma lista ao invés de 5 vídeos, de 15 vídeos. E aí eu tô entrando no Gemini, por exemplo, do Google, colo todos os links, falo, faça um resumo sobre isso, me diga os timestamps de cada assunto principal. Aí você vai E especificamente. eu falo, putz, eu vou nesse vídeo aqui, nesse minuto, é esse minuto. O resto não vai me interessar. Fiz. Então, isso é uma forma que tangibiliza como IA pode te ajudar. Então, assim, informação é uma dos pontos que não tem muita abundância para você consumir. Como você vai consumir a quantidade de informação, por exemplo, que você quer consumir, sem uma IA estar te ajudando? Então, essa é uma forma de tangibilizar, né, de exemplificar como isso pode eu hoje uso para muita coisa, assim, Caio, por exemplo, a gente está estruturando uma proposta para uma empresa. Aí eu coloco geralmente o contexto da empresa e eu peço para ela criticar a proposta. Entendeu? Sim. Tipo, o que você analisa? E ela traz pontos fortes, fracos e o que você pode ajustar. Aí, por exemplo, nesse bloquinho a gente já vai mais preparado para uma reunião do que fazer sozinho, né? Porque ela analisa vários itens que possam influenciar.
É lógico que no final das contas estamos lidando com seres humanos que têm suas decisões no final, né? Sim. Mas eu acho que é um recurso. É um recurso. Probabilidade é uma outra coisa, Sim. né? É muito legal. A gente usa, por exemplo, as reuniões online, a gente usa interno e externo. Externo com potencial cliente, interno equipe com Sim. clientes ativos ou entre eles. E aí eu uso muito questão de probabilidade. Eu pergunto para IA, né? De 0 a 5, qual a probabilidade se, com base na O na TLDV, conversa, né? TLDV é muito qual bom. a Interessante. probabilidade desse negócio fechar. Aí ela traz os tipos Tem sido bullets. assertivo? É interessante isso aí. É. Tem sido bem assertivo, não? Muito. Ah, é? Porque ela traz assim... Ela olha, como- ela analisa a expressão, às vezes, da pessoa. É, né? como ela tá analisando a conversa, Interessante. ela viu o vídeo, ela põe um segundo do vídeo. Ó, com base no que foi dito aqui, com base no que você demonstrou ali, tal, ó, de 0 a 5 te dou essa nota. Você lembra aquela reunião que a gente recebeu E foi da... certeiro. Todos que foi nota alta Só boa entra, prática aí. Teve uma reunião entre os membros da equipe lá, alguma coisa. Aí, às vezes a gente recebe, né? Aí tava lá, tal pessoa se sentiu meio frustrada. A expressão da pessoa se sentiu meio frustrada. Eu falei assim, cara, que bizarro isso. Aí analisando resumo. o Você não vídeo. percebeu, né? É. Mas é bom isso, cara, porque às vezes você tá tendo interação ali humana, você não consegue perceber, principalmente numa E como, call. como a gente lida com muitas informações distintas, uma das ideias que a gente está querendo rodar agora é, com base nessa gravação, ela já listar o combinado e as listas para entrar na ferramenta de projeto, entendeu? Interessante. Interno. Então, assim, eu acho assim, de nós três lá, né? Talvez o Alan é o que É? ele gosta, né? Mas ele é um cara mais paciente. Vamos ver como isso funciona, vamos com Prestar calma. atenção. Eu já sou mais ansioso quando eu vejo a parada rodar. Eu falo, putz, isso aqui vai melhorar muito o dia, cara. Eu já quero rodar, né? Eu até brinco com eles, eu falo assim, cara, acho que o próximo passo é eu tocar uma empresa de tecnologia. A quantidade de ferramenta de tech que tem hoje, você viu o crescimento que aquela Cursor teve, né? Qual que é essa daí? Cursor. Foi o maior crescimento de todas as empresas de SaaS de todos os tempos. Então eles saíram de 0 para 100 milhões de usuários? de faturamento, né, em menos de um ano. E a adoção foi muito rápida, porque é um IDE, né, uma ferramenta de desenvolvimento que ajuda o desenvolvedor de software a codar considerando mais de uma aba, e o Copilot da Microsoft não faz isso. Ou seja, são pequenas melhorias que vão acontecendo e fazem com que a produtividade, por menor que você entenda que aquela feature seja, o impacto às vezes é tão grande que faz com que a adoção seja cada vez mais rápida. Então, é IA para tudo que é lado. Então, acho que a gente está num momento que gera ansiedade. Então, às vezes eu fico olhando esses vídeos ali, putz, eu vou aplicar isso em tal área, eu tenho falando na estoca de IA, tô sendo chato até em todas as reuniões. A gente já aplica, a gente já tem bastante coisa rodando, mas acredito que o número de processos que vai ser impactado por IA nesse ano já vai ser muito grande. E o que eu tenho achado legal também é que, assim, pelo menos quando a gente vai olhar custos para fazer, né, para fazer um agente ou para montar uma assinatura, é muito acessível. Sim. É muito, assim. Cara, se você for pensar em, sei lá, ter que formatar, trazer alguém para fazer aquele papel ali no front, por exemplo, versus você investir mensalmente ali numa assinatura, é muito acessível para muita empresa. Então, eu vejo que um outro benefício desse tipo de tecnologia, conforme ela vai sendo simplificada para quem adere a ela, Sim. né? Ela é acessível. Porque a gente sabe que no mercado de tecnologia, do que mesmo nós fazemos, tem tipos, né, de tecnologias. Né? Então, você fala assim, putz, às vezes tem uma solução que ela é complexa, mesmo ela sendo tecnológica. Leva tempo para o decisor aderir àquilo, tem setup, tem uma cacetada de coisas. E quanto outras, você pluga. Sim. A barreira de entrada Eu ela acho que baixa. vai muito naquela linha que o Alon da Pipeline comentou do Composable Commerce, que você sai plugando cada feature de cada ponto para conseguir melhorar a operação. Eu vejo no nosso caso, como são empresas de prestação de serviço,
Principalmente tem a IA, mas também tem muita tendência no micro SaaS. Eu acho que cria oportunidade também para empresas de serviço, elas têm também a parte da tecnologia própria também. Sim. Uma coisa super interessante que eu tenho visto no LinkedIn, né? Você falou de democratização de informação e tal. Aí você falou de micro SaaS, né, Flávio? Eu tenho visto cada vez mais no LinkedIn pessoas que não estão ligadas a uma empresa de software, que descobriram um hack X que automatiza, por exemplo, o último que eu vi foi um que cria via ferramentas gratuitas, né, OpenAI e tudo mais, do Playground do OpenAI gratuito, que cria uma empresa de uma solução de suporte via IA gratuita via Gmail. Então você pluga escreve um prompt, pluga essa ferramenta dele, quer dizer, pluga o OpenAI ali no Gmail, com alguns gatilhos que você cria ali numa ferramenta tipo N8N ali, né, de automação. Você criou um chatbot de suporte gratuito, semi-gratuito, quer dizer, com custo muito baixo, ao invés de ter que contratar uma empresa super cara de suporte que existe. E essa pessoa, ao invés de ter criado um micro SaaS, ele fez um post no LinkedIn explicando o hack e dizendo se você quer entender como é que é esse hack, faça um comentário. E as pessoas, eu por curiosidade fiz, e ele me cobrava $20. Não comprei, mas ele me cobrava $20, ou seja... Ele transformou, monetizou um negócio de graça no LinkedIn, então isso é o nano SaaS, talvez. Né? Cara, legal. Nossa, e tem essa onda agora, né? De micro SaaS, que se diz, né? Você consegue criar soluções com baixa necessidade de codificação. Exato. É isso. Você desenha por exemplo, fluxo, era coloca como você quer. Você tinha um prompt engineering ali, mas nada de Python, nada de JavaScript. Eu vi ontem, quando eu comecei na área digital, cara, eu fui desenvolvedor, né? E eu era daquela época Péssimo que você... desenvolvedor, eu posso falar isso. Ainda bem que ele mudou de profissão, cara. Eu descobri que era mais legal vender os projetos. É tão complexo quanto o técnico. Não, mas eu falo pra eles assim, ó, eu tenho muito parceiro de tecnologia, né, que fornece muitas coisas pra gente e a gente também usa dentro dos serviços para melhorar uma entrega, né? Eu falo muito isso pro Flávio, eu falo pra esses meus amigos, esses meus parceiros de negócio, eu falo, cara, vocês têm uma solução que putz, cara, você joga na minha mão, eu vou vender muito rápido a solução. E eu acabo vendendo muito mais rápido que eles, né? Sim. Mas eu entendo o jogo, que é assim, são pessoas que entendem muito de produto, de desenvolvimento. Como o meu know-how vai para uma linha de transformar isso em algo que o cliente olha e fala, porra, eu quero. Falei, então eu jogo nessa ponta, né? Então, quando eu comecei, eu era desenvolvedor e tal, eu era daquela época que você tinha que fazer... Putz, cara, tinha que recortar o layout, depois transformar no HTML e tal. Hoje, aí eu tava vendo um vídeo ontem de um rapaz, cara, ele é um designer, cara. Ele pegou, fez o layout... Figma, né? Tem o Figma hoje. Já transformou todo o front em segundos. Você pode gerar front hoje no próprio GPT, né? Você já pega o HTML, já solta o código em React ali, então já dá para gerar na própria ferramenta do GPT, né? Ou de outros, né? Gemini e tal. E como que você acha que... porque assim, ó, agora quando... Eu não tô mais inserido nisso, né? Mas as pessoas que gostam muito de programar e desenvolver, né? Eu diria aqueles desenvolvedores muito avançados, basicamente engenheiros, né? Eles são atraídos por complexidade, né? Eles adoram trabalho que, cara, vai desafiar eles. Criar uma coisa que ninguém faz, né? Tanto que na área de web você começa com coisas simples, mas quando o cara fica bom, cara, ele quer... LP passa longe dele, cara. Eu não quero mexer com isso, que é muito sem graça para ele. Mas onde você acha que eles vão se encaixar? Porque a IA chega para modificar muitas coisas, igual você falou. Hoje você sobe um front rapidamente, sistemas sendo desenvolvidos com baixa complexidade, enfim. E agora, para a galera que gosta da complexidade de desenvolver coisas novas, onde vocês acham que eles vão dedicar o seu tempo? Eu talvez não seja a melhor pessoa para... Eu sou engenheiro mecânico, não engenheiro de software, mas o que eu percebo é que a complexidade ela vai mudando, né? Então, a complexidade, na época que você era desenvolvedor, a complexidade era fazer uma landing page.
depois passou a ser, sei lá, integração API, depois passou a ser outras coisas. Com a quantidade de ferramentas, micro SaaS e tudo que vai acontecer com IA, com essa complexidade chegando, acho que o desafio vai mudando de lugar e a complexidade nunca vai deixar de existir. Então, quem gosta de desafio, muito provavelmente vai ter muito desafio para gerenciar a quantidade de automações e softwares IA que vai acontecer, que vai ter, né, no futuro. Então, acho que a complexidade só muda de lugar. Eu tenho uma bem complexa, ó. Fala pra ele parar de programar, ele contratar a gente e gerir essas pessoas. Aí é o maior desafio de todos, cara. Liderar essas pessoas. Outras habilidades, mas é um grande desafio. Verdade. Pô. Cara, legal. Gostei desse episódio. Curtiu? Pô, demais, curtiram? Cara. Saiu um pouco do roteiro, igual eu falei, bom, mas a gente vai... O papo fluiu aqui, foi bem bom. Obrigado aí pela... A gente fala de tudo, né, cara? E como que a audiência pode se conectar com você, conhecer mais a Estoca também? Quais são os canais aí que você está presente? Bom, o site nosso, estoca.com.br, eu estou no LinkedIn, Caio Almeida no LinkedIn. Estou lá sempre postando, novidades e impressões sobre o mundo tech, logística e startups de forma geral. YouTube, Instagram, basicamente isso. Pô, show de bola. Show de bola. E recado, aí? Flávio? Cara, eu vou dar o recado... Não, esse recado é o seu, pô. É o call to action pra Ciclo. O que a Ciclo faz? Verdade. Como que ela ajuda? Pessoal, se vocês acompanharam até agora e vocês precisam de um parceiro estratégico para ajudar a você ter melhores resultados na sua estratégia de mídia, CRM, dados, retail media, e agora eu falei dos agentes digitais, que é algo que está chegando. Contem com a Ciclo, tem um QR Code aqui, você pode conhecer, são mais de 300 cases, mais de 300 operações já atendidas no Brasil, e tem muito case legal ali em vídeo e materiais incríveis. Dá uma olhada e faça contato conosco, a gente tem o maior prazer aí de entender as suas necessidades e ajudar o seu negócio a crescer. É isso? Boa. Caião, obrigado, viu, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado à equipe também, obrigado a vocês. Espero que a gente possa retornar aí quando vocês tiverem os lançamentos novos aí. Pra gente conversar. Pelo próximo convite aqui. Fechado. Fechou, meu parceiro. Valeu. Pessoal, obrigado. Deixa um comentário se você estiver aí no YouTube, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que o nosso objetivo é trazer conteúdo rico e de qualidade com convidados feras aqui do nosso mercado. Um grande abraço e boas vendas.